Tudo começa quando Jerônimo chega em casa com Regina, e ela pergunta o que ele queria conversar com ela, mas Jerônimo fala para ela fazer suas coisas e depois ele conta. E Regina fala para ele dizer logo, e então Jerônimo fala que vai ter um filho. Regina fica muito feliz e então se levanta e fala que Gonçalo vai ficar radiante quando souber que eles vão ser avós, mas Jerônimo fala que não é Renata que vai ter o filho e sim Marina, a mulher com quem ele se relacionou quando estava separado de Renata, e deixa Regina chocada. De volta ao hospital, Roberta pergunta se já deram notícias de seu pai, e Renata fala que não, e acha que já passou da hora deles saberem algo. E então Constanza fala que vai procurar saber e então sai. Roberta pergunta para Renata como vai Jerônimo, e ela pergunta sobre o que, e a cobra fala que não sabe se continuaria amando a filha de uma assassina em série, mas Renata fala que ele sabe bem que ela não é responsável pelas atitudes de sua mãe. Roberta pergunta se talvez ele pode se vingar dela no futuro, e Renata diz que não, porque ele até pediu para casar com ela de novo, e Roberta disfarça e parabeniza ela. Logo em seguida, Augusto chega e Renata pergunta o que ele está fazendo ali, porque avisou que não queria problemas, e ele fala que sabe disso. Por isso pesquisou antes para não encontrar com Jerônimo e nem com o restante da família. Ele pergunta como está Gonçalo, e Renata diz que bem, e então ele quer saber como estão as coisas com ela. E Roberta fala que está tudo ótimo, e que em breve ela vai se casar de novo com Jerônimo. Augusto pergunta se é verdade, e Renata diz que sim, porque já está tudo resolvido entre eles. E então Augusto pergunta sobre a anulação eclesiástica, e ela fala que cancelou, porque eles decidiram que vão continuar casados, tanto no civil como na igreja. Na casa de Regina, Jerônimo explica para ela que ele e Renata decidiram que a gravidez de Marina não vai ser um empecilho para eles continuarem juntos. E então ela diz que isso é ótimo, e que eles estão lidando com a verdade, e conta que quando descobriu que Roberto tinha outra filha, o que doeu nela foi o fato dele ter escondido isso. Ela fala que se ele tivesse tomado a mesma atitude que Jerônimo está tendo, com certeza com o tempo ela teria aceitado a menina, e tentado ser uma mãe para ela. E Jerônimo diz que com certeza Renata também iria adorar. De volta ao hospital, Augusto fala que agora entende o porquê Renata está fria e distante com ele, mas ela diz que não é isso. E sim porque está passando por um momento difícil de sua vida, e então ele diz que fica feliz que ela esteja bem, e que tudo entre ela e Jerônimo se ajeitou. E então começa a falar algo mas não termina, e Roberta pergunta o que ele iria dizer. Augusto fala que não convém a ele contar, e que isso é para Renata. E então ela fala que há lugares para cada ocasião, e que ali não é para isso, mas que sua família saberá em breve. E então Augusto fala que só foi ali para saber como eles estão e então vai embora. Roberta pergunta sobre o que ele estava falando, e Renata fala que tem momentos para tudo, e agora não é hora dela falar sobre isso. E então Roberta fala que vai beber água e sai. E deixa Renata estressada. Na Bonita, a enfermeira de Marina está tirando sangue de Karina para os exames pré-matrimoniais, e então Manuela pergunta como está o padre. E a moça fala que não sabe muito, porque Marina não pôde ir até ele, porque está passando muito mal por causa da gravidez. Manuela e Matilde ficam chocadas que Marina esteja grávida, e então pergunta se é de Jerônimo, e ela fica sem graça dizendo que acha que falou demais, e Karina diz que sim, porque essas coisas não se pode sair falando por aí.
Ela se defende dizendo que pensou que todos já sabiam, já que Marina conversou com Jerônimo, e então Manuela pergunta por Renata, e Karina diz que ela já sabe, e então Matilde fica furiosa porque Karina já sabia e não falou nada, e ela diz que não se pode sair falando da vida das pessoas assim, e então sai. E Matilde grita dizendo que não é fofoqueira como Carlos diz, mas Manuela fala que depois que pega a fama já era, e deixa ela furiosa. No hospital, Augusto está saindo quando Roberta vem atrás, e fala que Renata não contou para ninguém que seu marido vai ter um filho com outra, e não acha que isso vai ser um empecilho para eles. E acha que ele precisa logo colocar o tal plano que tem em prática. Augusto fala que para fazer isso precisa que Renata esteja no povoado, e Roberta diz que não acha que seja difícil convencer eles de irem para lá nesse mesmo fim de semana, e fala que Augusto precisa agir logo porque não aguenta mais ver sua irmã super feliz com seu marido. E lá dentro, uma enfermeira fala para Renata que Gonçalo já está no quarto de terapia intensiva, e pergunta se ela quer vê-lo, e Renata fala que sim, mas pede para ir chamar sua tia Constanza primeiro, e então corre até lá. No povoado, a mãe de Carlos fala que está muito entediada, e já que não pode transformar Matilde, então vai renovar outras coisas, e pega sua bolsa e sai. Na Bonita, Carlos chega com Leôncio e apresenta para Matilde, Manuela e Hermínia, e fala que ele vai trabalhar ali por uns dias até Jerônimo chegar. E então elas perguntam o que ele vai fazer, e Carlos fala que ele pode ajudar elas no que precisar. Matilde fala que isso é ótimo, e que ele pode começar a limpar o lugar aonde vai ser o casamento, e Leôncio pergunta se o casório é dela, e Matilde diz que não, e sim de seu irmão Lázaro e Karina, e garante que ele vai conhecê-los depois, e então Carlos fala que então tá tudo certo e sai. E enquanto isso, a mãe de Carlos faz compras para decorar a casa que ele e Matilde vão morar. Na empresa, Adriana recebe uma ligação de Serena, que pergunta se ela conseguiu localizar o pai de César e saber o que está acontecendo com ele, e Adriana diz que sim, e que a notícia que ela tem para dar é horrível. Por outro lado, Benjamin vai até a porta da casa de César e toca a campainha, e então César consegue ver que é seu pai e não atende, e então Benjamin desiste, e César diz que não entende-o, porque seu pai está procurando por ele depois de tanto tempo. E nesse meio tempo, Jerônimo recebe uma ligação de Lázaro, dizendo que ele e Karina vão se casar no fim de semana. E gostaria muito de ter a presença dele e de Renata, mas Jerônimo fala que não pode dar certeza de nada, porque Renata está com seu pai que está muito delicado. Mas ele vai fazer todo o esforço para ir. Lázaro agradece, e então fala que assim ele poderá ser testemunha, e pede para avisar a Renata que todos estão rezando para o pai dela sair dessa. E aproveita para pedir a Jerônimo se pode fazer uma festa pequena nos fundos na fazenda, e ele diz que Lázaro pode fazer a festa que quiser e que tudo vai ser por conta dele, e então Lázaro fica chocado e fala que não precisa disso, mas Jerônimo diz que faz questão, e pede para ele mandar um abraço para todos, e também para Marina. E depois fica pensando como ela deve estar. No consultório, Marina chega e sua enfermeira pergunta se ela está passando mal, e ela diz que um pouco, porque os primeiros meses são difíceis, mas espera que tudo melhore depois, e então a moça fala para ela ir para casa um pouco, mas Marina diz que não pode porque precisa resolver coisas, e também resolver quem será o médico que vai substituir ela. A moça fala que vai sentir falta dela,
E Marina diz que também, e que aquele lugar vai fazer muita falta. De volta ao hospital, Renata e Constanza estão com Gonçalo, e Renata fala que a frase preferida de Regina é que com amor e paciência tudo se resolve. E então elas estão ali e vai ter muito amor e paciência para seu pai se recuperar. Em seguida, Roberta chega e pergunta o porquê não avisaram que seu pai estava no quarto. E Renata fala que foi atrás dela na cafeteria, mas não estava lá. E então Roberta disfarça e fala que ama muito o pai. Na empresa, Honório está com o comandante e Antônio. E ele pergunta se por acaso Antônio corre o risco de ir para a cadeia. E o comandante diz que talvez não aconteça, mas ele corre esse risco. E então Honório fala para Antônio não dar esse depoimento. Afinal, Fina já está presa, mas ele diz que é questão de consciência, e que se for necessário vai preso sim. O comandante fala que então vai arrumar um advogado para defender ele, para que ele não precisa ir para a cadeia quando confessar o que sabe. Na cadeia, Josefina está procurando por Branca, e então senta no pátio, e uma das detentas vem dizendo para ela sair dali porque é o lugar dela. Mas Fina não quer saber e fala que vai ficar, e então as duas começam a brigar e as outras detentas ficam aplaudindo a briga, e então as carcereiras chegam e separam as duas e levam para a detenção. No hospital, Regina e Jerônimo chegam e então Constanza e Renata falam para ela se sentar perto de seu marido. E então Regina senta e fala que precisava estar perto dele. Em seguida, Gonçalo abre os olhos e Roberta grita por ele. E então todos ficam nervosos e chamam pelo doutor, que vem e fala que não sabe o que está acontecendo, porque Gonçalo parece vivo, mas não dá sinais de que está nesse mundo, e então eles ficam nervosos. Enquanto isso, a mãe de Carlos chega com o ajudante e suas compras, e então agradece a ele e fala que agora precisa colocar as mãos para trabalhar. De volta ao hospital, Renata quer saber o que realmente seu pai tem, e o doutor tenta explicar que é exatamente o que acabou de dizer, e que ele não está se relacionando com o mundo real, e diz que vai fazer vários exames para saber como está o estado dele. E Constanza pergunta quanto tempo ele vai ficar assim, mas o doutor diz que não sabe, e que pode ser dias ou anos. Renata quer saber se seu pai está sofrendo, e Regina fala que não, e o doutor fala para eles ficarem tranquilos porque Gonçalo não está sentindo nada, e a única coisa que podem fazer é tentar estimulá-lo, e eles ficam apreensivos e com medo de Gonçalo nunca reagir. Na empresa, Honório fala para Adriana que a casa de Gonçalo já está liberada de qualquer problema. E então ela fica feliz dizendo que agora poderá ser de Renata, e Honório diz que sim, e em seguida fala que seu amigo precisa sair dessa, porque tem muitas coisas para viver, e Adriana o consola dizendo que vai ficar tudo bem. Ela fala que está preocupada com César, e Honório diz que não queria ele na família, mas também não deseja mal. E então Adriana diz que não sabe o que pode fazer por eles nesses últimos dias, e Honório fala para ela oferecer sua amizade e apoio, mas Adriana acha que precisa fazer mais, porém precisa pensar bem antes. No hospital, Roberta fala que aquele homem que está deitado na cama não é seu pai, mas Renata fala para ela não falar uma coisa dessa, porque seu pai vai ficar bem, mas Roberta fala que é realista, e Jerônimo diz que as coisas não são assim, e que em breve ele estará bem, e então Roberta sai do quarto. Regina chama por ela, mas Renata fala que sua irmã precisa pensar, e garante que seu pai vai ficar bem, porque ele sempre disse que estaria com ela. Na fazenda,
Manuela e Karina estão preparando as comidas do casamento, e então Karina fala que ainda falta convidar Alzira e Ezequiel, e Manuela fala que vai fazer isso, mas Karina pede muito cuidado para isso não chegar aos ouvidos de Álvaro. Manuela fala que não acha que ele vá atrás dela sabendo que a polícia está procurando por ele, mas Karina fala que Álvaro é muito obsessivo, e não duvida de nada que ele possa fazer, mesmo estando longe. E nesse meio tempo, Lázaro fala para Leôncio levar as compras para a caminhonete enquanto ele vai ao consultório da doutora Marina. E então ele diz que tudo bem, e quando Lázaro sai, Leôncio vai até um telefone público e liga para Álvaro. Ele atende e Leôncio fala que já está trabalhando na Bonita e que Lázaro vai se casar, e então Álvaro fica nervoso perguntando se é com Karina, e ele confirma. Na capela, Regina está com Renata e Constanza, e então começa a rezar por Gonçalo. E dizendo que não poderia pedir mais nada porque encontrar sua filha já foi seu maior presente, mas agora se trata de Gonçalo, e fala que ele é um homem bom, mas que agora está sem memória. Renata pede para seu pai melhorar, porque uma pessoa que não se lembra do passado vive sem nada, sem lembranças e projetos. E Constanza implora para seu irmão voltar ao normal, porque ele tem muito o que viver. Enquanto isso, Jerônimo liga para Marina e diz que gostaria de saber como ela está com a gravidez, e Marina diz que tudo bem, e ele pergunta se ela não está se sentindo enjoada ou com mal-estar, mas ela diz que não, e então Jerônimo fala que ela está um pouco estranha. Marina fala que seu tio piorou da influenza e teve que interná-lo, e então Jerônimo pergunta o que pode fazer por ela, e Marina diz que tem uma coisa, e pede para ele se afastar. Mas Jerônimo diz que não pode fazer isso, porque ela é a mãe de seu filho, e eles terão um vínculo para sempre. Na cadeia, Josefina está em uma sala isolada e escura, e então vê que tem ratos e grita desesperada para tirarem ela dali. Na diretoria, as carcereiras falam para a diretora do presídio que Josefina parecia outra pessoa, e que estava dizendo que se chama Regina, e então a diretora fala para deixarem ela passar a noite lá, porque se estiver louca, não são elas que vão decidir, e então elas concordam. No hospital, Matias chega com Adriana e Honório, e então Roberta fala que seu pai está sem memória, e que não está reagindo a nada, e então Regina chega com Constanza e Renata, e fala que Gonçalo vai ficar bem, e mesmo demorando um tempo eles não vão desistir. Matias pede para ver seu pai, e Adriana fala que vai com ele, e então Roberta diz que vai levá-los até o quarto. E nisso Renata fala que eles precisam estar mais otimistas, porque só assim poderão ter forças para passar por isso. Honório diz que a sobrinha tem razão, e então fala que vai levar Constanza até a cafeteria para tomar seu remédio, e Regina diz que vai junto, e então Renata e Jerônimo ficam. Jerônimo fala que admira muito Renata porque ela é sempre positiva, e ela fala que seu pai dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E então diz que quer estar sempre positiva, porque só assim poderá lidar com isso. E Jerônimo diz que ela tem toda a razão, e então abraça ela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.